Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Meus amados irmãos e ouvintes, eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus, já na noite deste sábado, dia 14 de junho, estamos adentrando no 10º dia do nosso propósito de jejum e oração, debaixo do tema 14 dias de jejum e oração para ver o invisível. Dentro do tema do livro, o livro da providência divina. E eu já quero saudar os irmãos que já estão conosco, ao vivo como vive o Senhor, às 21h mais 6 minutos. A irmã Zélia, Deus abençoe a vida da senhora, do seu esposo e dos seus filhos, o Denis e o Denilson. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente, da mesma forma, a vida do irmão Cláudio Oliveira, que está conosco, se alimentando dia após dia. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente e tenha uma boa noite. A irmã Dulce Maria, bênção de Deus. Deus abençoe a Gabriela Fontes e toda a sua casa e a sua família. Deus abençoe a irmã Mara
seu esposo e a sua casa no nome do Senhor Jesus. Pessoas especiais a qual o Senhor Deus tem colocado juntos em o mesmo propósito, tanto do jejum e da oração. Aqui sobre a mesa está o livro com 4 páginas completas de pedidos e fotos para a glória do Senhor nosso Deus. Hoje eu fui um pouco mais cedo ao Vale da Oração, porque após o meu período de oração, eu já tive que fazer uma visita, né, de aproximadamente 200 quilômetros. E na visita foi a mãe do jovem que faleceu a semana passada. Eu e a minha esposa fomos lá, visitamos ela, o esposo, fizemos uma oração. O Senhor Deus ali visitou aquele casal, né? Recentemente ela sepultou o seu filho, mas o Senhor Deus tem confortado aquela família. E a minha presença, juntamente com a minha esposa, foi de suma importância, né? Segundo ela e o esposo, só veio a fortalecer para a glória de Deus. E cheguei em casa, já era 6 horas, né? Só tomei um banho, tomei um café e deitei, né? Para te cochilar um pouquinho. Acordei, já era 8 horas e 5 minutos. Né? Então, para vocês verem como é que o corpo do pastor está. Né? E daqui a pouquinho, permitindo o Senhor Deus, eu já vou estar adentrando no 45º dia do grande clamor pela vida das 3 colunas, dizimista, ofertante e mantenedores. Vai ser um período de oração de meia-noite às 4 da manhã, aonde eu abro o santo jejum e já emendo no 11º dia também do propósito. Então aqui, pela misericórdia do Eterno, nós não paramos. Oramos pela sua casa, oramos pela sua família, oramos pelos seus projetos. E eu tenho convicção que no mundo espiritual está acontecendo tanta coisa que às vezes nós não percebemos no mundo natural. Mas o Senhor Deus está agindo. Deus abençoe a vida da irmã Eliana ou Eliane? Deixa eu ver aqui, né, irmã Eliane. Deus abençoe a irmã Eliane, juntamente com toda a sua família. A irmã Rosalina, que o Senhor te abençoe e te guarde, juntamente com a sua família. É sempre um prazer estar com vocês aqui, porque vocês são o meu maior motivo para eu estar fazendo esta live. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Eu quero chamar a vossa atenção às 21 horas com mais 9 minutos para nós meditarmos em uma palavra rápida e objetiva, e daqui a pouquinho nós vamos adentrar logo em oração. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês, bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. A visão que vem da intimidade. Cada um de nós que estamos com o coração sincero, com o coração aquebrantado, que buscamos o Senhor, nós que não concordamos e nem aceitamos coisas que não nos edificam, nós queremos uma intimidade com Deus. E como eu já disse algumas vezes e repito, essa intimidade há um preço a se pagar. E ela se chama renúncia. Para que eu e você vejamos o invisível se tornar visível, precisamos de entrar nessa intimidade. E eu quero convidar vocês, e eu vou trazer aqui, à luz da palavra, algo esclarecedor
que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 33. Ontem nós falamos da pessoa de Abraão, falamos que as promessas do Senhor Deus começou a cumprir na vida dele quando vieram junto com a obediência. Irmã Regina Maria de Paula, bênção de Deus em nossas vidas. Boa noite e receba a paz do Senhor Jesus. Então, hoje eu vou falar desse grande líder chamado Moisés. O que me chama a atenção na história deste homem é que o Senhor Deus escolhe ele dentro do ventre da mãe para uma obra, um chamado específico. E dentro deste chamado específico, dobra a sua atenção. Moisés, ele sofre algumas perseguições ainda pequeno, pois Faraó, com medo de perder o seu trono, o seu poder, baixa um decreto para matar todas as crianças masculinas. E Joquebede dá luz àquela criança. Então, juntamente com seu esposo Arão, pega e coloca Moisés no jugo, um cesto. E estava ali se banhando a princesa, e de repente encontra Moisés. É por isso que o nome dele, traduzido, significa tirado das águas. E Moisés cresce, só resumindo, Moisés cresce dentro do Egito, mas Moisés não era filho do Egito. Moisés cresce ali. Moisés conhece as leis do Egito. Moisés se familiariza com a lei do Egito. Mas Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus do céu. E chega um certo tempo que Moisés, ele foge do Egito, pois ele vê um egípcio sendo ali, atrocidando um das suas linhagens. E de repente ele foge. Ao fugir, ele encontra nas campinas um homem chamado Jetro. E com Jetro, com as suas filhas, ele encontra ali a sua esposa chamada Zíbora. Com ela tem ali 2 filhos. E o Senhor Deus permite que Moisés passe ali um período de 40 dias. 40 dias, 40 anos, trabalhando, cuidando. E um certo dia Moisés estava cuidando das ovelhas. Enquanto ele vai se aproximando, Deus abençoe a irmã Michele, boa noite, a paz do Senhor. Ele vai se aproximando, uma árvore, uma sarça de fogo ardente começa a pegar fogo. E Moisés, ele fica curioso ao ver aquela árvore pegar fogo daquela forma e vai se aproximando. E quando ele se aproxima, o Senhor Deus chama Moisés pelo nome. Êxodo capítulo 3. E diz assim: Moisés, Moisés, Moisés. Naquele exato momento, Moisés cai de joelhos, porque o som daquela voz não era normal. Não era uma voz humana, Rabachoricalavácia. Não era uma voz que foi produzida por algum tipo de equipamento. Foi uma voz que tremeu o coração de Moisés. E a voz falava para ele: tira as alparcas dos teus pés,
Porque a terra que tu pisa é terra sagrada, terra santa. Deus abençoe a vida do irmão Eduardo Nunes Júnior e a sua esposa, irmã Flávia, e sua filha Thaís. A paz do Senhor, boa noite. Então, meus amados irmãos, eu estou aqui resumindo para que você entenda, dentro desse propósito, Moisés ele se aproxima quando o Senhor Deus chama ele pelo nome. E quando chama ele pelo nome, ele cai de joelhos. E quando ele cai de joelhos, o Senhor dá a ele a instrução, dizendo assim: Moisés, tenho eu ouvido a aflição do meu povo que está no Egito. Então o Senhor Deus prepara Moisés, envia Moisés ao Egito. E na caminhada do monte até o Egito, ele se encontra com seu irmão Arão. E os dois juntos vão até o Egito. E vocês conhecem a história. Eu estou trazendo esse pano de fundo para que você entenda aonde eu quero chegar, para que você comece a vivenciar através do invisível para se tornar visível. E no capítulo de número 33, no versículo de número 11, olha o que a Bíblia nos afirma. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Irmãos, escuta bem, quando a Bíblia fala quando a Bíblia expressa face a face, tá? A Bíblia, ela está nos mostrando que Moisés tinha um grau de intimidade com Deus, tá? A Bíblia não está falando que Moisés falava rosto a rosto com o Senhor. Não. Falando face a face. Está falando de um grau de uma intimidade. Pastor, mas por que não face a face? Por quê? Porque nos versículos abaixo, você vai ver que Moisés começa a indagar o Senhor, falando: Senhor, mostra-me a tua glória. Mas espera aí, se ele falava face a face com o Pai, e ele agora roga a glória, é isso que você tem que entender. Quando ele está falando de face a face, ele está falando de um grau, de uma oração, de uma intimidade, de um aquebrantamento. É o que o Senhor Deus requer de nós, em pleno século 21. E eu penso, como diz a palavra do Senhor nosso Deus no Salmo de número 101, no verso 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra, que anda no caminho reto. Se ele procura, porque ele sabe que tem alguém. Então paramos e analisamos o que o Senhor Deus requer de nós. O Senhor Deus requer de nós um grau de uma intimidade ao ponto dele se revelar a nós. Quando você começa a ter um grau de intimidade com uma pessoa, e a pessoa passa a ter confiança em você e você na pessoa, irmãos, a intimidade ela vai se abrindo. Você começa a contar para ela coisas que você nunca contou para ninguém. É isso que Deus está falando, Rabacasui. E quando você chega no grau de intimidade, você começa a viver com Deus algo que outros não vivenciaram. Você começa a ver algo que outros não viram. E aqueles que não entendem, não compreendem, vão falar que você é santarrão, é santarrona, mas não, é porque a sua intimidade, o seu nível com Deus está muito mais elevado do que o dela, do que o dele. Então a Bíblia nos declara, Moisés falava face a face com o Senhor, como o Senhor fala a um amigo. Então Moisés, ele tinha essa intimidade com o Pai na oração.
Ao ponto, agora, no versículo de número 12, olha só. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu disseste subir a este monte, este povo, e porém fizesse saber que este me enviou comigo. Moisés estava indagando a Deus acerca do povo. Olha a intimidade de Moisés. Então, nesta noite, eu quero revelar a vocês, por meio da palavra, a visão que vem através da intimidade. Irmãos, eu vou te explicar algo muito importante. Tem pessoas que falam assim: eu tive uma visão de Deus. Deus me deu uma visão. E aí você tenta entender, mas como que Deus deu uma visão para ele ou para ela? Irmãos, a visão, ela é formada dentro do seu da sua mente, do seu subconsciente. Por quê? Porque a pessoa, ela está no estágio espiritual que Deus se revela para ela ao ponto dela ver. Se tiver demônios, ela vê demônios. Se tiver alguma ação, ela vê, porque Deus mostra no espírito. Não sei se você está me entendendo. Então eu encontro aqui algo para esclarecer. A intimidade com Deus não é apenas um convite, é uma chave para enxergar além do natural. Moisés viu o invisível porque cultivava comunhão contínua com o Senhor. Olha a profundidade aí. Irmão, cultivava. Você sabe o que é cultivar? Toda manhã ou toda tarde você vai lá naquela plantação e vai cultivar ela, vai regar ela, você vai molhar, vai tratar dela. Então Moisés, ele tinha essa intimidade com Deus, essa afinidade com o Senhor. É por isso que o Senhor Deus diz aqui, então Moisés viu o invisível porque ele cultivava comunhão contínua com o Senhor. A visão que não são liberadas em públicos, mas no secreto. Então, ou seja, Deus levava Moisés no nível para revelar algo profundo para ele. E o Senhor, nesta noite, Ele quer que você e eu adentramos nessa intimidade com Ele. Segundo, o segredo da visão espiritual está na intimidade. Qual é a intimidade, pastor? É quando Deus revela o seu segredo a quem está perto dele. Que isso, pastor? O Senhor revela o seu segredo para um ser humano, um pecador, um homem. Sim, Deus revela. O salmista, no Salmo 25, verso 14, olha o que ele diz assim, o segredo do Senhor é para os que temem, e ele nos revelar o seu conserto, os seus segredos. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente, olha que coisa interessante, certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma antes de revelar o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Se você abrir em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 17, 18 e 19, você vai ver Deus se revelando a Josafá, dizendo: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar,
O Senhor pelejará por vós. Deus levanta um profeta e fala a Josafá, dizendo a ele: crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E naquele grande dia Josafá saiu vitorioso, porque Deus revelou para ele os seus propósitos. Rabaragaçui. Aí Deus visita um homem chamado Gideão e revela para ele o seu propósito. Fala: Gideão, você está com 32 mil homens. Então você pensa que vai vencer essa batalha com esses 32 mil homens. Faz o seguinte, leva eles até o rio, porque ali eu vou te mostrar, ali eu vou te revelar. A placa não te ploca, nada assim. Lequenemo, não toco, não xen. Irmão, quem está entendendo está sentindo o que eu estou sentindo, meu Deus do céu. Então, Gideão ele vai se alegrando, porque sobra 22 mil. Aí ele disse: agora eu vou conseguir vencer. Mas o Senhor Deus volta e fala para ele de novo: ei, vai até o rio de novo. E aí, quando, para surpresa dele, ficou 300 homens. Só que Deus não deixou Gideão às cegas. Você pensa que o Senhor Deus não está vendo as suas aflições? Você pensa que o Senhor Deus não está vendo as suas lutas? Você pensa que o Senhor Deus não está vendo os seus adversários se levantando contra você? Deus está vendo. Só que Deus está montando um cenário para que o nome dele vai ser glorificado na sua vida e através da sua vida. Recebe essa palavra? Recebe. Quem sabe o diabo está no seu ouvido. Já tem 10 dias que você está no santo jejum. Já tem 10 dias que você está renunciando tantas coisas. Tem 10 dias que você está na oração. Tem 10 dias que você está nessa live aí, até agora nada aconteceu. O diabo está no seu ouvido dessa forma. Então, quem sabe o diabo chegou no ouvido de Gideão e disse: rapaz, 32 homens, você está por cima. Deus disse: não. Aí cai a metade. Agora, 22 mil homens, você está por cima ainda? Não. Aí o Senhor Deus fala: dá a ele 300 homens. Só que Deus não deixa ele a cega. Deus fala para ele, Deus dá estratégia a ele. Fala para ele: Gideão, você vai para a batalha. Mas você vai levar 2 coisas com o povo. Olha que como Deus é lindo. Você vai levar o cântaro, que é as botijas, e as tochas acesa. Tá? E você, no mesmo ritmo, tu vai falar para os 300. Vocês vão marchando do mesmo ritmo e gritando. Tá? E quebrando os vasos e levantando as tochas. Vocês vão gritar por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. 300 homens gritando no só coral e marchando. Irmãos, quando eles chegaram no arraial do inimigo, todos eles estavam mortos. Eles se apavoraram porque eles pensaram que o exército de Gideão era mais do que o deles. E eles se mataram. Deus está te mostrando o invisível através do visível. Então, estou mostrando a vocês, dentro do texto, o que Deus quer fazer quando há uma intimidade com Ele. Moisés não apenas ouvia Deus, ele viu em profundidade o espiritual. O Senhor Deus chama Moisés e leva Moisés no profundo do monte. Irmãos, agora imagina! Olha comigo! Imagina! Moisés olhando para uma pedra, uma rocha,
E de repente o dedo de Deus chega na pedra, na rocha, e faz isso, ó. E aí vai do outro lado e faz isso, ó. Aí 2 tampas de pedra saem. E aí Deus com o dedo vai escrevendo os 10 mandamentos com o dedo. Aos olhos de Moisés. Oh, meu Deus do céu. E de repente, quando acaba de escrever os 10 mandamentos, Deus fala com ele, pega. Agora imagina, irmão, aquela pedra quente, com a glória de Deus. Moisés pega aquela pedra ali, o rosto de Moisés brilhava. O Senhor Deus quer se revelar a mim e a você. Pastor, mas em pleno século 21, 2025, do jeito que tá essas coisas todas aí, irmãos, Deus não depende de nada disso para se revelar. Quando Deus encontra um coração aquebrantado, sincero, ele se revela, ele faz morada. E ele conhece muito bem a sua estrutura. A intimidade não gera percepção espiritual. A intimidade gera percepção espiritual e a intimidade gera percepção espiritual e a puridade. O Senhor Deus está dizendo a você, filho, aonde que você vai gerar uma intimidade? Aí eu mostro para vocês, no capítulo 33, no versículo de número 7, se você quiser acompanhar, vou mostrar a revelação para vocês. 33:7. E tomou Moisés a tenda e estendeu para fora do arraial, desviando longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todos aqueles que buscavam o Senhor saía de dentro da congregação que estava fora do arraial. O que eu aprendo aqui? Moisés, ele preparava uma barraca fora do povo, longe do povo, como Jesus fazia quando ele queria orar. Ele se retirava, ia para um vale ou ia para um monte e passava ali a noite em oração. Então eu quero dizer a vocês, a presença que abre os olhos é quando você começa a ter uma intimidade com Deus na oração. Se retira. Se retira. Vai para o seu quarto de guerra. Vai para um vale, vai para um monte. Vai para o seu momento com Deus. Aqui, ó, a presença do Senhor transforma a nossa forma de ver. Quando nós buscamos a Ele. Irmãos, a Bíblia nos afirma em Lucas capítulo 24, havia 2 discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos andaram com Jesus, mas ainda não sabiam que era Jesus. Eles só descobriram quando eles sentaram à mesa, comeram, e os olhos dele foram abertos. Quando os olhos dele foram abertos, ele disse, é o Mestre, é o Senhor. Quantas pessoas estão dessa forma? Dentro da igreja, andando com a Bíblia, lendo a Bíblia, mas ainda não tiveram o discernimento que é o Mestre que conduz o seu passo, que conduz a sua vida. Quando entramos numa nuvem de glória, a visão natural é ofuscada e a espiritual é ativada. E eu quero finalizar aqui, ó, e mostrar para vocês, na prática, como Deus quer se revelar a mim e a você. Jeremias, ele traz uma revelação dizendo, no capítulo 33:3, clamas a mim
e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Deixa eu abrir um parênteses aqui e lhe falar uma verdade. Você pensa que o Senhor Deus não está contemplando esse momento difícil que você tem vivenciado com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, ou algum outro tipo de problema que tem gerado desgaste, estresse, preocupação, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tudo isso o Senhor Deus está vendo. E é momento que você se sente tão fraca, tão fraco, desanimado, desanimada, se sentindo até desviado ou desviada. Porque não consegue orar como orava, não consegue jejuar como jejuava, não consegue ler a palavra como lia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Qual é, pastor? Mesmo fraco, mesmo desanimado. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Entra no teu quarto. Em outra tradução fala em aposentos. Fecha a porta. Ora ao teu pai, que vê em secreto. Sabe o que é isso? O Senhor Deus, ele vê o que ninguém consegue ver. Ele ouve o que ninguém consegue ouvir. Então eu digo a você, um cardiologista, para ele ouvir a batida do seu coração, ele tem que pegar um aparelho, colocar no ouvido, eu esqueci o nome desse aparelho, e vai colocando assim, ó, para ouvir a batida do seu coração. O Senhor, ele não precisa disso. Ele não precisa desse aparelho. Quem sabe você está agora num quarto, sozinha, sozinho, ou numa sala, e quem sabe as lágrimas estão vindo nesse exato momento nos seus olhos. E quem sabe você está falando, Deus, eu preciso tanto de ouvir a sua voz. A irmã Regina escreveu um nome aqui meio revelação, estetoscópios. Obrigado, irmã Regina. Estetoscópios. Cóspio, esse aparelho aí. Então, meus santos, ele precisa desse aparelho. O salmista, no Salmo 139, diz: o Senhor, ele nos sonda, ele nos conhece, conhece o nosso adeitar e o nosso levantar. Você pensa em falar alguma coisa, Deus já sabe. Antes que haja uma palavra nos meus lábios, ele já sabe, pois ele tudo conhece. Tem dias que você quer orar, mas não tem força. Tem dia que você quer jejuar, mas não tem força. Tem dia que você quer ler a palavra, mas não tem força. Não se condena. Não se julgue. Porque o Senhor que te sonda e te conhece, no íntimo ele sabe o que você quer com ele. Não abre mão dessa intimidade. Não abre mão. Eu já chorei por amor ao Evangelho. Deus é minha testemunha. Eu já chorei.
A minha vontade humana era agir com as minhas próprias mãos. Mas eu respirava fundo e comecei a chorar com Deus. E eu falava com ele, Senhor, a minha vontade é fazer isso. Mas o teu amor e a tua graça é maior do que a minha vontade. Ireis, mas não pequeis. Nesta noite, o Senhor Deus está falando a você. A visão que vem da intimidade. É no seu quarto. É no seu leito. É na dor. É na angústia. É na tristeza que Deus vai se revelar a você. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Os seus pedidos que estão aqui, colados neste livro, não é em vão. Pode demorar o seu tempo. Pode demorar 1 mês, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, no seu tempo. Mas quando o Senhor Deus resolver fazer, Ele vai fazer. E não tem nada e ninguém que impeça. Continua com essa intimidade. Essa é a palavra final que eu deixo ao seu coração. Em João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo de servos, mas tenho-vos chamado amigos. Provérbio 18, 24. A pessoa que consegue se congratular com muitas, ou seja, se interagir, conversar e pensando que tem muito amigo, porque conversa com todo mundo. Mas aí, Salomão resume dizendo, mas há amigos mais chegados do que irmãos. Mantenha essa intimidade com ele, que você vai ver o que os outros não conseguem ver. Você vai ver na sua vida espiritual, emocional, física, financeira, conjugal. Se prepara. Eu estou falando pelo Espírito. Deus Pai vai se revelar a você. Escuta o que eu estou falando pelo Espírito de Deus. Deus sabe que você e eu não somos perfeitos. Sabe que nós somos falhos, temos nossos momentos difíceis. Mas é nesses momentos difíceis que o Senhor Deus quer que nós aproximamos dele e falamos para ele, Senhor, está difícil, me ajuda, me transforma. Foi como Isaías disse, no capítulo 1, versículo 18, purifica-me, Senhor, e eu ficarei mais alvo do que a neve. E é neste momento que nós vamos chorar. Eu quero chorar com você. Eu quero clamar com você. Vamos fazer isso junto. Às 21 horas com mais 46 minutos. Espero que você absorveu a mensagem. Espero que você absorveu essa mensagem. E é nesse momento
que você que está triste, não está tendo força, então só me acompanha. Só me acompanha. No nome do Senhor Jesus. Pastor, meu dia foi tão difícil. Estou tão desanimada, desanimado. Eu quero que você, se puder, feche os seus olhos, se desliga de tudo e só me acompanha na oração. A fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração. Com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos neste 10º dia do propósito, com gratidão e reverência e sede da tua palavra. Diante de ti, nos colocamos com os corações abertos, desejosos de te conhecer, mas profundamente, e ver aquilo que os olhos naturais não podem ver e nem contemplar. Pai, eu sei que nós estamos em um momento de batalha espiritual travada, pois estamos nos consagrando há 10 dias, estamos nos humilhando debaixo das tuas potentes e poderosas mãos, acreditando, meu Deus, no invisível para se tornar visível. Ó Senhor Deus e Pai, tem irmãos e tem irmãs que busca a intimidade com o Senhor por intermédio da oração, por intermédio da súplica. Meu Deus, aqui no livro da providência divina, tem fotos, tem nomes, tem pedidos que só o Senhor pode fazer um milagre. Pai, nós oramos porque nós acreditamos em milagre. Nós jejuamos porque acreditamos que vamos ficar sensível à sua voz. E é por isso, meu Deus e meu Pai, que nós adentramos a tua presença. Pai, assim como falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo, nós te pedimos, humildemente, revela-te a nós. Queremos mais do que palavras, queremos a tua presença viva
Manifesta, Senhor, na barragassura balacé. Senhor, pois quando a sua presença manifesta, ela é transformadora. Tu és um Deus que se deixa encontrar pelos teus que buscam. Tu sonda os corações, conhece nossas intenções e sabe que nesta caminhada queremos te agradar e caminhar conforme o teu Espírito, Senhor. Nos ensina, grande e eterno, Senhor, a valorizar o lugar secreto, que é o lugar da oração, que é o lugar da intimidade. Meu Deus, que é o quarto secreto, meu Pai, o nosso cantinho, aonde derramamos as nossas lágrimas, aonde, meu Pai, rasgamos as nossas vestes, aonde falamos com o Senhor, aonde, meu Deus querido, o Senhor passa a ser o nosso psicólogo. Ah, meu Deus, o Senhor quer nos ouvir. E aqui estamos, meu Pai, abrindo nosso coração para o Senhor. Meu Deus, nós não estamos reclamando e nem murmurando. Estamos conversando com um psicólogo, que é o Senhor, abrindo nosso coração, mostrando as nossas feridas, pois só o Senhor conhece o íntimo da nossa alma. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais a depender de Ti. Desperta em nós o desejo pelo esconderijo da Tua presença. Retira de nós tudo que é impedimento, que é obstáculo. Aquilo que é superficial, o Senhor arranca, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, todo cansaço, toda distração, leva à profundidade. Meu Deus e meu Pai, eu peço juntamente com o Teu Filho, que o Senhor, meu Pai querido, nos leva ao nível de uma intimidade. Ao nível, meu Deus, como Moisés orava, como, ó Deus, Davi clamava, como Elias clamava, meu Deus, como Jeremias clamava, o Paulo clamava. Nós clamamos a Ti, Pai. Senhor, que os nossos olhos do nosso espírito sejam abertos para ver o Teu propósito eterno. Como eu já disse, meu Deus, o Senhor não trabalha em momentos casual. O Senhor não trabalha nos momentos casuais. O Senhor trabalha, meu Deus, através de propósito eterno. Senhor, queremos entrar na Tua tenda, encontrar, Senhor, o Teu Espírito, para tomarmos, meu Deus, o primeiro lugar em nossos corações. Ó Deus, através das nossas orações, que a Tua nuvem de glória desça sobre nós
E que nós, meu Pai querido, consigamos, meu Pai, ser elevado, meu Deus, espiritualmente ao nível, meu Pai, de uma intimidade com o Senhor. Que possamos, meu Pai, ser marcado pelo tempo a sós contigo. Cada momento, meu Deus, vem uma revelação, que a nossa face brilha com a tua presença. Ah, querido Deus, e o nosso interior transborda, meu Deus, da tua glória. Tira de nós, meu Deus, essa angústia. Tira de nós, meu Deus, essa tristeza, essa solidão. Oh, Pai, essa crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, os pedidos, meu Deus, eu apresento pedindo que o Senhor faça alguma coisa sobrenatural. Senhor Deus, abre os nossos olhos dos nossos corações para ver o teu mover. Revela que está oculto, mostra o que precisamos, meu Deus, ser mudado. Ó Deus, mostra, meu Pai, o caminho que devemos seguir. Nos dá, meu Pai, o discernimento para que não possamos, meu Deus, adentrar em caminhos que não te agradam, Senhor. Nos dá o discernimento. Meu Deus, como um terreno, meu Deus, que o Senhor, meu Pai querido, plana e nos dá ousadia e crer no invisível para caminhar por fé e não por vista. Pai, queremos a tua voz, queremos o teu segredo, queremos o teu pensamento, não queremos apenas bênçãos, queremos, meu Deus querido, o abençoador, queremos, Pai, te agradar com a nossa adoração em espírito e em verdade. Ensina-nos, Senhor, a buscar não apenas, meu Deus, respostas, mas relacionamentos. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar o tempo a sós contigo, o silêncio onde a tua voz ecoa mais forte. Ensina-nos, ó Deus, a descer no teu santo ramande que elevas. Meu Senhor, o silêncio onde a tua voz ecoa mais a forte. Ensina, meu Pai, a descansar nos teus braços e a confiar no teu agir invisível. Meu Deus e meu Pai, o Senhor que sonda nossos corações, que tudo vê, vem, meu Deus querido, cair. Meu Deus, o Senhor que vê, meu Pai, aquilo que não quer, meu Pai, ser pedra de tropeço da nossa caminhada. Eu creio que o Senhor há de fazer alguma coisa, que o véu caia dos nossos olhos, que todo bloqueio espiritual seja quebrado. Agora, em nome do Senhor Jesus, que toda destruição, toda ruína, toda, meu Pai, resistência, meu Deus, que impede, meu Deus, o agir do Senhor nas nossas vidas, que seja removido e caia por terra. Coloca sobre nós
o colírio espiritual, para que enxergamos, meu Deus, com os olhos da fé. E nós, meu Pai querido, nos dá os sonhos, visões, sinais e confirmações. Pai, receba esta oração como cheiro suave em suas narinas. Assim nós oramos, cremos e acreditamos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Aproveitando a oportunidade, pega o seu copo com água e oremos. Pai, aqui em minhas mãos está esse copo com água. Na mão do teu servo e da tua serva da mesma forma. Meu Deus, quando ambos, meu Deus e Pai, fazer uso, meu Deus querido, desta água. Meu Deus, que o sobrenatural da parte do Senhor, meu Pai, venha se manifestar de uma forma, meu Deus, a qual o teu filho e a tua filha veja a glória do Senhor. Pois eu consagro em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou me sentindo leve. Leve. Se você está se sentindo, dá um glória a Deus. Nós vamos finalizar. E se Deus assim permitir, amanhã, no mesmo horário, às 21 horas, estaremos no 11º dia do nosso propósito de jejum e oração. E só lembrando você que é dizimista, ofertante e mantenedor, fiel, chegou aí no seu WhatsApp a minha voz, o cartaz, eu pedindo para você ouvir o áudio, que não é longo, e ler o cartaz. E ali você vai entender que você precisa enviar o seu primeiro pedido específico por escrito, porque com a permissão do Senhor Deus, daqui a pouquinho, à meia-noite, eu estarei trancado dentro do quarto de guerra. Eu e o Senhor e eu. E aí estarei orando de meia-noite, em santo jejum, até as 4 da manhã, orando por cada um de vocês e apresentando os seus pedidos e gravando, enviando no seu WhatsApp pessoal. E amanhã, pela manhã, você pode acompanhar esta oração. Amém? Então, eu não recebi, pastor, então eu vou verificar, tá, irmã Mara? Eu vou verificar porque a senhora não recebeu, tá bom? Então, eu peço a vocês, fico atento, tá? Porque são 3 madrugadas. E o propósito que nós estamos aqui só termina no dia 18, quarta-feira, querendo Deus. Amém? Vamos finalizar com a bênção apostólica, tá? Com a bênção sacerdotal. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo 89. 89. Leia com atenção o Salmo 89. Encurva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com a sua mão. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo venha ser um domingo de paz,
livramento, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Enquanto você estiver na madrugada dormindo, no conforto do seu travesseiro, no conforto do seu cobertor, pela misericórdia, lembra que o pastor está em oração nesta madrugada, pela sua casa e pela sua vida e pelo seu pedido. Não esquecendo, é só pela vida dos fiéis. Tá, pastor, eu não recebi, né? Não o caso da irmã Mara. Ah, pastor, mas por quê? Porque já tem 4, 5, 6 meses que você não contribui e não entrou em contato. Então, eu não tenho como colocar você dentro desse propósito, mas eu continuo orando pela sua vida. Amém? Mas nesse propósito, é um propósito que eu já faço aí há 5 anos, né? Orando pela vida dos fiéis. Então, daqui a pouquinho, querendo Deus, estamos juntinhos. Deus abençoe, um grande abraço, fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus.